versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, eu me identifico com ele, né? Não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje, diga comigo hoje, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você entendeu, diga amém. Glória a Deus. Quero desafiar você que está conosco online a eliminar todas as distrações possíveis, para que você possa receber essa palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar poderosamente também a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Zaqueu, ele era conhecido como um homem que ele tinha muito dinheiro, até porque ele, além de ser o cobrador de impostos do povo, além de cobrar, além de receber o seu salário como cobrador de impostos, ele ainda extorquia o povo. Ele cobrava além do que era necessário. O texto vai dizer que ele era um homem rico, está descrito no texto. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha influência. Quando a gente olha para a história de Zaqueu, a gente percebe que ele tinha muitas coisas as quais as pessoas correm atrás hoje. Hoje a maioria do tempo das pessoas é para correr atrás de dinheiro, de influência, de posição. E Zaqueu, ele tinha tudo isso, mas faltava algo dentro dele. Havia um vazio dentro dele. Porque tem coisas, tem vazios, que não tem dinheiro, não tem status, não tem posição social, não tem diploma, não tem título que vá preencher. Tem vazios, o vazio existencial, o vazio da presença de Deus na vida do ser humano, só pode ser preenchido por Deus. Qualquer outra coisa que você tentar colocar no lugar de Deus na sua vida, vai continuar um espaço vazio. Por quê, pastor? Porque nada é do tamanho de Deus para ocupar o lugar de Deus na sua vida. Se eu pegar a caixa desse iPhone, se eu pegar a caixa desse iPad, e eu colocar esse iPhone dentro, ele cabe, sim ou não? Mas vai preencher toda a caixa? Não. Infelizmente, muitas pessoas têm tentado preencher esse vazio que muitas vezes não sabem nem do que é, e tenta preencher com drogas, com vícios dos mais variados, com relacionamentos, com pessoas, com recursos. Tem gente que trabalha, que se mata de trabalhar, e muitas vezes o foco não é nem tanto o dinheiro, mas é tentar preencher um vazio existencial que há dentro dela. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ele não era apenas um publicano, ele era o chefe. Ele era o secretário da fazenda.
da época. Era ele que comandava, rico, conhecido, mas carregava uma alma vazia. Até que um dia, a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó e tudo mudou na vida de Zaqueu. A presença de Jesus, ela não muda apenas o ambiente de um culto. A presença de Jesus, ela não muda, sabe, apenas uma geografia, não. A presença de Jesus, ela muda vidas. A presença de Jesus, ela é muito específica. Ela muda vidas, ela muda casamentos, ela muda diagnósticos, ela muda caráter, ela muda identidade, ela muda prioridades, ela muda destinos, ela transforma pranto em festa, ela transforma tristeza em alegria. O que vocês viram, essas pessoas, e a gente presencia todos os anos, 2 ou 3 vezes ao ano, pessoas entrando por aquela porta e expressando essa alegria, que a gente percebe a falta de palavras nos testemunhos para expressar a experiência que elas tiveram. E isso não é porque elas não têm mais problemas, não é porque o mundo agora, depois do reset, mudou, não. É porque a partir de agora, a presença real de Jesus na vida delas mudou tudo. A Bíblia diz que Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte da nossa alegria. Sabe, a presença dele é real onde a sua igreja se reúne. Às vezes eu acho que a gente recita alguns versículos muito mais por hábito do que por fé. Porque se a gente crê realmente naquilo que diz a palavra e naquilo que muitas vezes a gente expressa, a gente talvez viveria muito mais coisas extraordinárias do que a gente costuma viver. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Quando as pessoas se reúnem na igreja, elas se reúnem em nome de quem? E se a Bíblia diz que se 2 ou mais, se tiver 2 ou mais, por isso, mais uma vez aqui a gente observa a importância de você não andar sozinho. De você não andar sozinho. Por isso que a gente acredita poderosamente no discipulado. A gente acredita poderosamente nos grupos pequenos, sabe, na comunhão, nos relacionamentos, onde ninguém caminha sozinho. Ele diz, onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei presente. E se eu tenho certeza que você já percebeu que tem mais de 2 aqui, então quero dizer para você, Ele está aqui. E se Ele está aqui, eu creio que vidas serão mudadas, relacionamentos serão restaurados, pessoas serão curadas. Sabe, se você crê que Ele está aqui, se você crê que Ele é poderoso, levante a sua mão, que eu quero declarar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a Tua presença é real nesse lugar, e onde o Senhor está, coisas extraordinárias acontecem. Eu quero declarar uma noite de cura, eu quero declarar uma noite de milagres, portas sendo abertas, relacionamentos sendo restaurados, perdão sendo liberado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio no que está escrito. E se o Senhor está aqui hoje, coisas extraordinárias acontecerão para a glória do Teu nome. Se você crê nisso, aplauda Ele, celebre a Ele. Aleluia. Aumenta um pouquinho o meu retorno, Guga, por favor. Queridos, quem encontra Jesus de verdade, nunca mais consegue viver do mesmo jeito. Quem encontra Jesus de verdade, nunca mais consegue viver do mesmo jeito. Eu até tentei voltar para a vida antiga. Eu até tentei. Mas não deu não. Quando você tem uma experiência real com Ele, quando você é selado com o Espírito Santo, você pode até tentar, mas você bate lá e bate de volta. Quem entende o que eu estou falando?
Por isso que vem aquele louvor que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Eu vou dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Minha esposa fica com medo quando eu digo isso. Se for para mim viver um dia nessa terra distante do Senhor, eu quero que Ele me leve. Porque eu não quero viver um segundo sequer mais na minha vida, desde o dia que eu o conheci, sem que seja na presença dEle. Aleluia. Quem tem uma experiência real com Ele, nunca mais consegue viver do mesmo jeito. E essa presença que muda tudo, é uma presença que é atraída por uma grande fome por Deus. Quando a gente olha para a história de Zaqueu, o texto no versículo 3 diz: ele queria ver quem era Jesus, ele queria conhecer a Jesus. Tem uma outra tradução que diz que ele procurava ver a Jesus. O que fez Zaqueu correr no meio da multidão, mesmo sendo baixinho, pequeno, sabe, rompendo também o orgulho, rompendo com tudo, foi o que? Era o desejo que havia no coração dele de ver Jesus. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha status, sabe, ele tinha fama, ele tinha o que todo mundo gostaria de ter, mas ele não tinha o que ele precisava, ele não tinha vida no seu interior. E é exatamente essa ausência de vida que faz com que ele tome a atitude que ele tomou. Sabe, isso mostra para a gente que o coração humano, ele foi criado para Deus. Nós fomos criados para que Deus habite em nós. Nada nessa terra vai conseguir nos preencher, nada nessa terra vai conseguir nos dar prazer completo, nada nessa terra vai nos dar plenitude de vida, a não ser a presença de Deus. A presença de Deus. Sabe, chega uma hora em que a alma grita de sede por Deus. Chega uma hora que você pode ter o que você tiver, você pode morar onde você morar, sabe, você pode ser quem você é, mas chega uma hora que a sua alma grita de sede pela presença de Deus. O salmista expressa essa necessidade muito bem no Salmo 42, quando ele diz: como a corça anseia pelas águas, minha alma tem sede de ti, meu Senhor e meu Deus. A água para a corça era vital, era um elemento que sem a água ela morria. Primeiro, pela necessidade de saciar a sede dela, mas segundo, que era na água que a corça escapava quando ela era perseguida. Quando ela começava a ser perseguida, ela caía na água e ali ela conseguia escapar do predador. Ou seja, a água para a corça é como ela dizer assim, ó, sem a água eu estou morto, sem a água eu não consigo viver, sem a água eu não sobrevivo. O salmista, ele tenta expressar para Deus a necessidade que ele tinha da presença de Deus, e ele usa essa linguagem de dizer, da mesma maneira que a corça depende da água para permanecer viva, ele diz: Senhor, sem a tua presença eu morro. A nossa alma grita pela presença de Deus. E foi essa necessidade de Deus, essa fome, essa sede que levou Zaqueu a correr. Eu gosto dos detalhes do texto. O texto não diz que ele andou, que ele chegou lá devagarinho, não. O texto diz que ele correu. Ele foi correndo. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu. Ele correu, foi essa sede, essa necessidade que fez com que ele corresse. Agora imagina nos dias de hoje, um homem rico, conhecido na sociedade, rejeitado, no sentido de que ninguém queria papo com ele, porque quem é que gosta de quem extorque você? O povo não queria papo com ele, os romanos também não, porque ele não era romano. Ele trabalhava para os romanos, mas ele não era romano. Então um homem
rico, conhecido, rejeitado pela multidão, mas a Bíblia diz que ele corre pelas ruas, rompe a multidão, sobe na árvore. Isso seria algo vergonhoso hoje. Muitos homens ou mulheres que tivessem na posição de Zaqueu, de ser uma pessoa com muitos recursos, com uma posição na sociedade, ela não teria coragem de tomar a atitude que Zaqueu teve. Só que tem um detalhe: quando a nossa alma grita por Deus, não tem nada que nos impeça de correr em busca da presença dEle. Sabe até quando a gente resiste? Sabe até quando a gente fica assim no banco, ó, sem querer que as pessoas vejam que a gente está chorando? Sabe até quando a gente fica ali com vergonha? Enquanto a dor de permanecer aí for menor do que a dor de vir até a presença de Deus. Chega um momento, amigo, que você não está mais nem preocupado com quem está olhando para você. Você deixa a lágrima cair, sabe, você abre a boca, você clama na presença de Deus, você vem na frente, você chora, você se ajoelha, quando a sede grita, quando a necessidade da presença de Deus grita dentro de nós. Não tem orgulho, não tem posição social, não tem dinheiro, não tem multidão, não tem desculpa que nos impeça de ir até Ele. Quando você vê alguém vindo à frente, não pense que é fácil essa decisão, não. Há uma luta no mundo espiritual muito grande. É uma grande vitória quando a gente vê alguém tomar a atitude que Zaqueu tomou. Quem tem necessidade de Deus na sua vida não está mais preocupado com o que os outros vão pensar. Quem está sedento por Jesus, para ter mais de Jesus, de verdade, vence o orgulho, vence a multidão, vence as desculpas. Sabe, tem gente que venceu as distrações, venceu as críticas, venceu as tentações, venceu o orgulho, para estar no reset durante esses 2 dias e meio. Se nós abríssemos aqui para testemunharem do que aconteceu, do dia que eles decidiram ir para o reset, até o momento deles chegarem aqui na sexta-feira, vocês iriam ver quantas coisas eles tiveram que vencer para poder participar do reset. Tiveram que vencer a multidão, e a multidão aqui representa, sabe, as limitações, as tentações, as críticas, sabe, porque assim como Zaqueu, essas pessoas já estavam cansadas de viver o mesmo, de viver, sabe, cansados de ter, mas não ser, cansado de tentar preencher o vazio de Deus, sabe, com outras coisas e sem sucesso, cansados de uma aparência espiritual e sedentos por uma presença ainda mais próxima com Deus. Foi isso que levou essas pessoas a vencerem tantas e tantas coisas que elas venceram para poder estar aqui. Sabe, quando a gente olha para a história de Zaqueu, a gente percebe, às vezes a gente não, quando eu estou preparando uma mensagem, eu tento me colocar no lugar do personagem, eu tento me colocar dentro da cultura, eu tento me colocar dentro do ambiente, porque senão é muito fácil a gente simplesmente olhar e dizer, Zaqueu foi lá, correu, quando é o outro é muito fácil, mas eu me coloco no lugar dele, sabe, dizer assim, cara, o cara é famoso, o cara é rico, o cara é conhecido, o cara está no meio de um povo que não gosta dele, mas quando o cara sabe que Jesus vai passar, ele corre, ele rompe com tudo, e ele sobe na árvore, por quê? Porque ele tinha fome de Deus, e quando alguém começa a ter fome de Deus, o céu começa a se mover. Eu vou repetir, aonde Deus encontra fome pela presença dele, o céu começa a se mover. Será que tem alguém com fome de Deus aqui também? Será que tem alguém? Então fica de pé que nós vamos adorar, fica de pé e começa a expressar ao Senhor a tua fome e a tua sede por Ele. E eu só quero tua presença,
Expressa para Ele a tua necessidade dEle. Pedir nada. Se você tem sede pela presença dEle, diga para Ele agora, canta com toda a tua alma. Deixa a lágrima cair se for necessário. Para de se preocupar com os outros. Onde a presença dEle é desejada, coisas extraordinárias acontecem. E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, as minhas mãos eu quero levantar. Você tem sede dEle, busque a Ele então. Em louvor Deseja a presença dEle, como a corça deseja a água, deseja a presença dEle. eu quero A presença dEle muda tudo. amar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O milagre começa quando a fome por Deus fica maior do que o orgulho. O milagre começa quando a fome por Deus fica maior do que as desculpas. O milagre começa quando a fome por Deus fica maior do que as distrações. O milagre começa quando a fome por Deus fica maior do que a preguiça. O milagre começa quando a fome por Deus fica maior do que qualquer outra coisa na nossa vida. Porque quando a fome por Ele fica maior do que qualquer outra coisa, a gente vence o sono para estar na presença dEle, a gente vence o cansaço para estar na presença dEle, a gente vence as distrações para estar na presença dEle, a gente não abre mão de estar na presença dEle. Por quê? Porque a presença dEle se tornou a coisa mais importante da nossa vida. O que é maior na sua vida hoje? A sua fome por Deus ou o seu orgulho? A sua fome por Deus ou o seu sono? A sua fome por Deus ou a sua fome pela rede social? A sua fome por Deus ou a sua preguiça? Porque se for a sua fome por Deus que for maior na sua vida, nada disso precisa sair da sua vida, a não ser a preguiça que tem que ir embora. Mas a presença de Deus, sabe, a tua vida de intimidade com Deus não vai ser atrapalhada por nenhuma outra coisa. Quem está me entendendo? Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu quero declarar que até o final desse culto, tudo aquilo que estava tomando o lugar da tua fome pela presença de Deus vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai sair daqui apaixonado por Deus como nunca. Você vai sair daqui sedento por Deus como nunca. Você vai sair daqui, sabe, cheio de fome e sede pela presença de Deus como nunca. Você vai sair daqui decidido a romper com todas as distrações, com tudo aquilo que estava te impedindo de estar na presença de Deus. Oh, aleluia! A presença que muda tudo é uma presença que é atraída por uma grande fome. Segundo, é uma presença que exige sair da multidão. O texto diz que ele correu e subiu na figueira brava. Ele era baixinho, pequena estatura. A multidão impedia ele de enxergar. Ele não conseguia ver de onde ele estava, então ele sobe na árvore para ver quem era Jesus. Ninguém consegue ver quem realmente é Jesus
se não tiver a disposição para vencer os obstáculos? Ninguém. Quem quer a presença de Jesus precisa vencer tudo isso que nós falamos aqui. Sabe, quem quer a presença de Jesus precisa vencer todos os obstáculos. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vem para uma igreja, para um reset, ficar um final de semana sem vencer obstáculos. Ninguém vem para um culto dia de domingo sem vencer obstáculo. Ninguém vai para um GC sem vencer obstáculo. Não, você vai para o futebol sem vencer obstáculo. Você vai para o cinema sem vencer obstáculo. Você fica 2, 3 horas na rede social sem vencer obstáculo. Mas ninguém acorda cedo para orar sem vencer obstáculo. Ninguém acorda mais cedo para ler a palavra sem vencer obstáculo. Ninguém congrega fielmente sem vencer obstáculo. Ninguém se torna fiel no dízimo e na oferta e prospera sem vencer obstáculo. Ninguém cresce na presença de Deus sem vencer obstáculo. Mas Deus trouxe você aqui, e hoje eu vou voltar a repetir: todo obstáculo que te impedia não apenas de estar na presença de Deus, mas de obedecer a palavra de Deus, está caindo por terra. Se você crê nisso, aplauda Ele, glorifique a Ele em nome de Jesus. Sabe, muita gente é vencido pelos obstáculos. Imagino que muita gente no meio daquela multidão também queria ver Jesus, mas não estava disposto a fazer o que Zaqueu fez. Tem gente que quer ver Jesus, mas não está disposto a vencer os obstáculos. Tem gente que quer ver milagre acontecendo, mas não está disposto a ter uma vida de oração. Tem gente que quer ver a vida de Jesus ser gerada nele, mas não quer estar presente, não quer estudar a Bíblia, não quer ter a vida e o relacionamento com Deus. Zaqueu, ele decidiu fazer o que ninguém fez, para viver o que ninguém viveu. No meio de toda a multidão, quem foi que almoçou com Jesus? Zaqueu. No meio de toda a multidão. Sabe, tem gente que continua na multidão, tem gente que continua vindo para o culto, continua ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, frequentando a igreja, mas nunca toma uma atitude. Está no meio da multidão, é mais um no meio da multidão. Zaqueu disse: não, eu quero ver a Jesus. E quem quer realmente ver a Jesus, para de dar desculpa e começa a fazer o que precisa ser feito. Foi o que Zaqueu fez. Ele olhou o cenário e disse: o que é que eu preciso fazer para ver Jesus? Ele olhou e disse: a única chance que eu tenho é eu subir naquela árvore, uma figueira brava, ou sicômoro. E ele disse: se é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. Ele foi lá, subiu, viu Jesus. Mas o melhor de tudo não é isso. Não é que Zaqueu viu Jesus, é que Jesus viu Zaqueu. O que chamou a atenção de Jesus não foi o tamanho de Zaqueu. A estatura de Zaqueu não chamaria atenção, como a minha também não. O que chamou a atitude, o que chamou a atenção de Jesus foi a atitude de Zaqueu. E eu vou mais além, talvez até o fato dele ser pequeno possa ter chamado de Jesus olhar e dizer: porque para subir numa árvore uma pessoa alta, o esforço é menor, sim ou não? Uma pessoa de baixa estatura para subir numa árvore, o esforço é ainda maior. Jesus pode ter olhado sim, ter dito: rapaz, aquele caba daquele tamanho, o esforço que ele deve ter feito para estar ali, ele realmente quer me ver, ele merece a minha atenção. O que você está fazendo para chamar a atenção dele? O que você está fazendo para chamar a atenção dele? Sabe, uma grande fome gerou uma grande atitude, que gerou uma grande recompensa. Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar. Ele não diz: eu quero dar uma entradinha na tua casa. Tem uma outra tradução que diz: eu quero pousar. Eu lembro mais antigamente, quando a pessoa ia dormir: não, eu vou pousar aqui, né? Era uma expressão muito usada pelas gerações mais antigas. Posso pousar na sua casa? Ou seja, eu posso passar a noite, eu posso me demorar. Não é uma visita rápida. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na tua casa.
Sabe, o mais impressionante não é Zaqueu ver Jesus, é Jesus ver Zaqueu. No meio de uma multidão, no meio dos religiosos, no meio da galera que tinha os títulos da sinagoga, no meio, sabe, daqueles que achavam que tinham prioridade diante de Jesus. Jesus olha para um pecador, corrupto, baixinho, e Jesus diz, para ele, e diz, eu quero entrar na tua casa. Essa cena eu queria ter visto. Eu queria ter visto a cara dos religiosos. Será que como eu e você reagiríamos, hein? Imagina, está numa conferência de crente, e aí Jesus vai estar aí. Aí Jesus chega, eu sou pastor da CB Vida, 21 anos de pastor, e eu fico naquela expectativa, Jesus vai me dar uma moral, não é possível, né? Eu tenho 21 anos, eu sou pastor. E Jesus chega e olha para alguém que a sociedade não dava valor, sabe, para alguém, para um pecador, para o maior dos pecadores, podemos dizer assim, talvez, né? E Jesus diz, ei, vem cá, que é contigo que eu quero ficar. Como é que nós reagiríamos? Como é que nós reagiríamos? Eu queria ver a cara dos religiosos, sabe, esperando serem honrados por Jesus, pelo tempo de igreja que tem, sabe, pelo ministério que tem, pelo cargo que tem. Para as pessoas, Zaqueu era apenas o publicano, o pecador, mas para Jesus, ele tinha nome. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque Deus não vê você como as pessoas veem. Deus não vê você como as pessoas veem. A multidão dizia pecador. Jesus diz, porque esse também é filho de Abraão. Porque Jesus, ele não olha como você está hoje, ele olha como você vai ficar depois que ele entrar na sua vida. As pessoas olham e te conhecem pelo teu passado, Jesus te conhece pelo teu propósito. Jesus quebra muitos paradigmas aqui. Ele muda completamente o paradigma da religião, sabe? E aí ele encerra o texto dizendo, eu vim por esses que são pecadores, que estão perdidos, mas que têm sede e fome pela minha presença. Aleluias. Talvez as pessoas conheçam você pelo seu erro, pelo seu passado, pela sua falha, mas Jesus te conhece pelo teu potencial. Jesus, ele já te conhece pelo que você vai se tornar nele. Quando Jesus olhou para mim, sabe, há quase 30 anos atrás, as pessoas olhavam e viam uma pessoa em mim, mas Jesus olhava e já via um pastor. Jesus olhava e já via alguém servindo a ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não importa como as pessoas te veem, se importe como Jesus te vê, e ele vê você. Como você vai ficar e se tornar a partir do momento que a presença dele entra na sua vida, porque tem uma presença que muda tudo. Muda tudo. Jesus, ele não entra na sua vida para te expor, ele entra para te transformar. E a transformação que essa presença faz é uma transformação visível. Toda presença, uma presença genuína, uma experiência verdadeira com Jesus, promove uma transformação visível. Finalizando, ele diz, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. O texto não diz que Jesus mandou ele dar. Jesus não mandou ele dar. Mas quando o Espírito Santo muda a nossa natureza, automaticamente os resultados começam a ser visíveis. O cara que era apegado a dinheiro, explorava o povo, extorquia o povo, agora ele está dizendo, eu vou devolver o que eu roubei, ainda vou devolver 4 vezes mais. E se tem uma coisa que o ser humano é difícil de deixar tocar, é o bolso. Para não restar dúvida de que era um milagre, ele diz, eu vou devolver não apenas o que eu peguei, o que eu extorqui, o que eu cobrei a mais.
Porque a transformação, ela é natural, sabe, ninguém mandou Zaqueu mudar, ela é espontânea, porque quem encontra Jesus muda, sabe, muda atitude, muda caráter, muda prioridade, muda comportamento, muda vocabulário, sabe, muda a maneira de se vestir. Deus está falando aqui, muda motivações, muda a maneira, muda seu namoro, muda seu relacionamento. Quando a experiência, quando a presença é real, a mudança não é apenas aqui dentro, a mudança é visível. Aleluia. Pastor, e quem está na igreja e não muda? É porque encontrou igreja, é porque encontrou amigo, é porque encontrou namorada, mas não encontrou Jesus. Quem encontra Jesus não permanece da mesma maneira. Quem encontra Jesus muda por dentro e muda por fora. Deixa eu te falar uma coisa. É possível você mudar por fora sem mudar por dentro, só que não se sustenta. Mas é impossível você mudar por dentro e isso não se manifestar do lado de fora. Zaqueu antes roubava, agora restitui. Zaqueu antes vivia pensando só em si, em acumular, agora virou generoso. Virou um homem generoso, pensando nos outros. O Evangelho não muda apenas o destino eterno. O Evangelho muda a maneira de viver já, agora. O sinal da verdadeira presença que muda tudo não é só o choro. Não estou dizendo que choro é errado. Coloque amor nas minhas palavras e entenda. Eu estou dizendo que a presença verdadeira que muda tudo não é expressa, o sinal dessa presença não é só o choro, não é só o arrepio, não é só a frase na camiseta, não é só o adesivo no carro. A verdadeira presença que muda tudo é uma presença que muda o coração, que muda os princípios, que muda os valores, que muda a vida. É uma presença que muda tudo. Fica de pé em nome de Jesus.